seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ubuntu BS. Meu nome é Muniz Pumba e hoje vamos falar de um tema que já é bastante polêmico faz tempo. Concretamente, vamos falar do fim do Império Eduardista que lentamente, dia após dia, mês após mês, tem se tornado uma realidade, tem se tornado uma certeza. Tudo que um dia começou, um dia também vai acabar. E pelo que temos estado a ver nos últimos tempos, o Império Eduardista está caminhando lentamente para o seu fim. Temos consciência de que ainda tem muita coisa escondida, ainda tem muita verdade por vir à superfície, mas devemos acreditar que os passos que estão a ser dados realmente são positivos. Justamente alguns dias depois de João Lourenço ter se pronunciado sobre uma polêmica que apontava para uma possível negociação da dívida que envolve Isabel dos Santos e o Estado angolano, no caso, Isabel a gatuna, a linguagem mais específica, mais clara, a gatuna dos ovos de ouro, e o Estado angolano como a parte lesada, nós, o povo em geral, como a parte lesada. João Lourenço deixou claro e evidente que não há negociação e rematou afirmando mesmo que não haverá e nunca haverá negociação. Ponto positivo. Não se está a negociar, mais do que isso, não se vai negociar, na medida em que houve tempo, houve oportunidade de o fazer. Portanto, as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram 6 meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. Quem não aproveitou esta oportunidade, todas as consequências que poderem advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade. Justamente depois de João Lourenço ter se pronunciado publicamente sobre esta polêmica, a bomba explode na Tuga. O que a Isabel dos Santos não esperava e se calhar aqueles angolanos menos atentos não esperavam, a bomba acabou por explodir em Portugal. As PGRs apertaram-se as mãos e chegaram a uma conclusão única. Isabel dos Santos viu seus ativos arrestados em Angola e, nas últimas horas, para a sua infelicidade, também viu suas contas completamente congeladas em Portugal. Fala-se de mais de 30 contas bancárias envolvendo 5 pessoas, incluindo Isabel dos Santos, seu esposo e 3 outras pessoas que são muito próximas a elas profissionalmente. As contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal foram congeladas. A Procuradoria-Geral da República já confirmou o arresto. Numa nota enviada à RTP, explica que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias no âmbito de um pedido de cooperação judiciária das autoridades angolanas. Isabel dos Santos acreditava há um mês que este momento não ia chegar. Receia algum atesto do seu património em Portugal? Eu quero acreditar que a justiça portuguesa é uma justiça real e que funciona e que há um Estado de Direito em Portugal. Há um Estado de Direito em Portugal, acredito que a justiça portuguesa, antes sempre de nos dar a ocasião de apresentar os nossos factos, apresentar os nossos esclarecimentos e que é uma justiça prudente. Mas a justiça portuguesa avançou mesmo com o arresto das contas bancárias da empresária em Portugal. O pedido partiu de Angola e foi executado pelas autoridades judiciais portuguesas, como confirma a Procuradoria-Geral da República. Confirma-se que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias no âmbito do pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas. A RTP apurou, junto de fontes do setor bancário, que as contas começaram a ser congeladas já durante a semana passada. Isabel dos Santos terá as contas arrestadas em bancos como o Eurobic, o Millennium BCP e o BPI. A empresária foi constituída arguida pelo Ministério Público angolano por suspeitas de má gestão e desvio de fundos da Sonangol. Terá alegadamente desviado milhões de euros dos cofres públicos de Angola. Em dezembro também já tinha visto as contas serem arrestadas pelas autoridades de Luanda.
Agora enfrentou o mesmo em Portugal, numa altura em que está em curso a venda de várias participações em empresas portuguesas. A venda do Eurobic é a que está mais avançada. Esta segunda-feira, os espanhóis à banca chegaram a acordo para comprar 95% das ações. Isabel dos Santos e o marido, Sindica do Colo, são os principais alvos dos arrestos, que atingem também contas tituladas por outros representantes ou próximos da empresária angolana. É o caso de Mário Leite da Silva, braço direito de Isabel dos Santos em vários negócios, Jorge Brito Pereira, seu advogado há longos anos, e também a amiga e sócia Paula Oliveira. Todos eles referidos nas investigações do Luanda Leaks, nomeadamente no alegado desvio de pelo menos 115 milhões de euros da Sonangol para duas misteriosas sociedades do Dubai. A SIC, Jorge Brito Pereira, negou ter sido notificado dos arrestos. A SIC, no entanto, tem informações de que foram congeladas pelo menos 30 contas em 4 bancos: Eurobic, Millennium BCP, BPI e Caixa Geral de Depósitos. O arresto envolve quantias em euros, dólares, libras e também aplicações financeiras num montante ainda não contabilizado. A meio da tarde, a Procuradoria-Geral da República confirmou a apreensão judicial no âmbito de uma carta rogatória das autoridades angolanas. O Expresso diz que o pedido partiu do Supremo Tribunal de Angola, que calcula em mais de 2 mil milhões de euros os prejuízos causados por Isabel dos Santos aos cofres do Estado. Assim que sabe que em Portugal já foram também abertos inquéritos autónomos que estão a ser investigados no TCIAP, sob a coordenação do procurador Rosário Teixeira. O arresto foi decretado no âmbito de um pedido de cooperação internacional das autoridades angolanas, confirmou fonte do Ministério Público à TVI. Abrange todas as contas em todos os bancos em Portugal e outras nas quais a empresária angolana tenha participação. Em janeiro, a Procuradoria-Geral confirmou que tinha recebido pedidos de cooperação internacional relacionados com o Luanda Leaks. Agora sabe-se que a carta rogatória foi formalizada logo após a reunião entre procuradores-gerais em Lisboa, escreve o Jornal Económico, que cita a fonte da PGR angolana. O mesmo jornal avança ainda que as contas estão domiciliadas em bancos como o Eurobic, o Millennium BCP e o BPI, e que incluem o marido, Sindica do Colo. Segundo o Expresso, o objetivo é congelar bens e participações no valor de mais de 2 milhões de euros para cobrir os prejuízos causados pela empresária aos cofres do Estado angolano. O arresto aconteceu também em contas e participações em empresas em Angola no final do ano passado. Isabel dos Santos está a ser investigada pela Justiça angolana em causa as suspeitas de gestão danosa e evasão fiscal depois de uma transferência de 115 milhões de dólares da Sonangol para uma outra empresa alegadamente controlada pela filha de José Eduardo dos Santos. Esta medida acontece dias depois do anúncio da venda da participação da empresária no Eurobic, que vai agora ser controlado pelo espanhol à banca e que ainda aguarda a autorização do Banco Central Europeu. A imagem que marca o fim de uma era no Eurobic. Teixeira dos Santos e o presidente do Abanca assinaram a compra de 95% das ações. O valor não foi revelado. Fica assim resolvido o impasse na estrutura acionista depois do anúncio da saída de Isabel dos Santos na sequência do Luanda Leaks. Os 42,5% da empresária angolana pertencem agora aos galegos do Abanca, assim como os 37,5% controlados pelo sócio de Isabel dos Santos, Fernando Teles. Então é caso para se dizer que, Isabel, mana, lamentamos profundamente, a torneira fechou e o bocado que ainda estava no seu poço, você vai ter que devolver, infelizmente. O povo angolano admira-te, estima-te, mas não pela positiva, pela negativa. O que você tem de beleza, também tens de gatuna. É incrível esta sede que não cessa, que você possui. Fala-se de mais de 2 bilhões, mais de 2 mil milhões de euros. Você tem as contas que foram arrestadas, tem todo tipo de dinheiro pesado do mundo. Euro, dólar, libras. Que tipo de dinheiro mais é que você tem afinal? Você é esperta de certa forma. Acredito que uma boa parte da tua fortuna já é russa.
não é? Não sei quais são os mecanismos que o Estado vai acionar para conseguir alguma coisa desse dinheiro, mas esta notícia, pelo menos, deve nos agradar de certa forma. O Império caiu, para que tanta enrolação? Comente sobre esse assunto, vamos debater. Deixe o seu comentário aí para podermos interagir. O que é que você acha dos passos que estão a ser dados até agora? Coloca aquele gosto tão grande. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, para ajudar-me a evoluir com o mesmo. E passe para todas as pessoas que você conhece. Temos encontro marcado no próximo vídeo. Meu nome é Muniz Pumba. Na paz e no amor.